Bom dia. Olá. Guten Tag. Em português? Bom dia. Guten Tag, eu só sei isso em alemão. Ok, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui nesse círculo, especialmente com a minha amiga Silvia Pimentel. Ela é um modelo, um exemplo para mim, com relação à sua participação no comitê em Genebra. Ela foi membro durante 12 anos lá em Genebra e ela também era muito boa como presidente nesse momento. Para mim, o trabalho mais impressionante que ela fez foi elaborar o rascunho do que nós chamamos de recomendações gerais, foi número 33. E isso em relação à justiça. Muito obrigada, Silvia. Posso pedir para você tirar os fones? Senão você vai ouvir a tradução ao mesmo tempo. É, realmente, eu senti. Eu queria saber se a tradução está boa. Era por isso que eu estava. Ok, eu vou ficar com os fones então, para ver. Ok, obrigada. O título da minha apresentação é Direitos das Mulheres, são direitos humanos versus violência dentro da sociedade global, os desafios em relação ao mundo cheio de conflitos. Vocês sabem que nós temos 16 dias em relação a mulheres no mundo todo, isso seria o movimento laranja no mundo todo, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que fui convidada. Depois de uma pequena introdução, eu gostaria de começar com uma afirmação em relação à paz, o patriarca que tem ali a estrutura global e por trás das estruturas sociais. Depois eu vou falar sobre a violência e por quê. E depois eu gostaria de falar sobre a hierarquia de gênero na época de globalização, o artigo 5A, Convenção Única. E depois eu gostaria de falar sobre o que nós chamamos da conexão que está faltando. Então, recomendação 35, atualizando ali para a número 19 em 2013. Depois eu gostaria de falar sobre direitos humanos para mulheres e meninas e uma vida melhor para elas, com um ponto de interrogação, e talvez também uma pequena excursão sobre a matança, os feminicidas, vocês que são os conhecedores disso, não nós na Europa, e eu gostaria de acrescentar alguns comentários pessoais a esse problema. Então, se vocês concordarem, eu gostaria de começar. Ok, nós concordamos. Então, nós temos a Conferência Mundial em relação às mulheres em Beijing, em 1995. Trouxe o artigo 14 da Declaração de Beijing, que mostrava os direitos das mulheres como direitos humanos. Falamos de 12 áreas de preocupação, a plataforma de ação formulada com objetivos estratégicos para combater a violência contra as mulheres e a pobreza. E, na minha opinião, as duas coisas estão conectadas. Mas não apenas isso. O objetivo dessa plataforma de ação é investigar as causas da violência para haver métodos de prevenção e eliminar a violência. E eu sei que todos os seres humanos têm um desejo grande de justiça e em sua interação. E talvez vocês tenham filhos ou netos, e quando eles são muito pequenos, têm a idade de 2 ou 3 anos, eles são tão interessados no jogo justo, né, no fair play. Eles são as pessoas mais iguais do mundo. Depois, a educação acaba interrompendo esses interesses e eles acabam se tornando bons capitalistas, não é?
Então, esse desejo profundo de justiça fica confirmado pela pesquisa mais atual. Então, os biólogos dizem que essa cooperação constitui esse princípio fundamental à sobrevivência da humanidade. Para você ter uma cooperação de sucesso, as pessoas precisam se encontrar como iguais. E as pessoas ali, em termos legais, quando você fala de uma pegada igual. Quando falamos de justiça, no Instituto de Pesquisa Econômica, ETH de Zurique, define homens como reciprocans. Significa que alguém que tem um senso de justiça, além de um senso de adequação. Mas nem todo mundo seria o inimigo de todos, mas todo mundo é um amigo de todos. Essa que é a mensagem. Então, para ele, a Homo economicus é um mito. Os homens sempre se comportam de acordo com o comportamento de outros. E ele chama isso a reação de muitas pessoas para alguma coisa que é injusta. E quando nós falamos de aversão à qualidade, lembra das crianças menores que têm essa aversão à desigualdade. E o sociólogo americano Richard Sennett, ele escreve em seu livro O Respeito num Mundo de Desigualdade. Então, essa falta de respeito que é dada ao indivíduo é tão danosa quanto o insulto. E num país, quando você fala de dignidade humana, você precisa de aceitação por outras pessoas, você tem expressão no respeito. Existe um sociólogo alemão chamado de Hartmut Rosa, e ele fala sobre ressonância. Isso vem da física e também da música. Então, a ressonância é o conceito da relação ao mundo e a solução e a aceleração, se for um problema, isso poderia ser uma ferramenta para uma vida melhor. Então, guerra em vez de paz. O grande historiador austríaco falou sobre pesquisas patriarcais para investigar a estrutura por trás de todas as estruturas sociais. Os seus achados científicos foram que metade da humanidade, as mulheres, não estava registrada na história tradicional. Durante séculos, as realizações das mulheres estavam não descobertas e não divulgadas. E isso é um desastre para o autoconceito das mulheres. Todas as mulheres deveriam estudar a história das mulheres pelo menos uma vez na vida para chegar às suas raízes. E esse sistema patriarcal de supremação dos homens está no mundo todo. Você tem a origem ética, independente dela, de sistemas políticos, orientação religiosa. Mulheres, se elas têm o peso do trabalho não pago dentro das comunidades, elas têm sido marginalizadas pelas estruturas hierárquicas e pela exclusão. A paz não consegue reinar. Uma mulher socióloga alemã nos falou sobre essa sentença há muitos anos atrás, nos guiando em nossa forma feminista através da selva de instantes sociais. E mais tarde, quando eu cheguei naquele livro de Gadalénia, que seria a criação do patriarca, eu entendi que a paz, na verdade, era e não é uma categoria de ação social dentro do sistema patriarcal. Na verdade, é um sistema de guerreiros. Então, guerreiros para a sociedade, guerreiros armados na sociedade, compartilhando qualquer momento pós-guerra e também o momento pré-guerra, especialmente nós na Europa, a Alemanha e a Áustria, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e nós fomos quem participou da Segunda Guerra Mundial. E eu era uma jovem garota nos anos 50 e os meus avós sempre falaram sobre o período pós-guerra. E eu pensava assim, pós-guerra, o que é isso? Não é agora? Quando seria? E realmente era um período pós-guerra e nós também estamos num período pré-guerra ao mesmo tempo. A sociedade patriarcal pode ser os homens mais idosos com o poder de
patronomia. Isso é falado por um filósofo alemão, e a palavra é exclusão e a criação de hierarquias. Você tem a estrutura vertical da sociedade. Isso não depende das qualificações, isso no sentido de um ranking. Na verdade, é uma relação de poder. Entre homens e mulheres existe uma guerra permanente também, assim como famílias, de grupos sociais e nações. Isso não é normal, mas isso é muito comum no sistema patriarcal, disseminar e manter o ódio e desacordo. E a violência, o que seria a violência? Quais são as causas dela? Como é que ela pode ser evitada? O que poderia ser uma evitação persistente? Um neurobiólogo alemão, Joachim Bauer, ele seguiu pesquisas de ódio durante muitos anos e ele realmente investigou isso e publicou na mídia social. O livro que ele escreveu sobre a violência global e diária fala sobre teorias do surgimento da violência e compara essas com os achados mais recentes das pesquisas. Ele faz uma distinção entre agressão e violência. Ele define a agressão como qualquer ação física ou verbal e quando existe um confronto com algum dano, alguma matança de outra pessoa. E dentro desse conceito, nós falamos que existe um ato ou uma vítima que se recusa ou busca evitar. Para o cérebro humano, a dor é um desencadeador importante da agressão. A exclusão social e a humilhação também significam dor, e isso é comparável com dor física. Isso toca o que nós chamamos de limiar de dor. Existe também uma conexão óbvia entre a violência diária e a negação do respeito pessoal, a violação e o dano da reputação. Paula acha uma conexão entre as oportunidades e a agressão, especialmente quando falamos de pobreza e violência. Assim como uma memória de dor, existe também uma memória de agressão. Ele também descreveu o fenômeno de agressão, então a mudança dessa agressão. Nós muitas vezes falamos assim, por que um jovem que é violado em termos de sua honra ou em termos de sua saúde, nós chegamos para uma mulher 10 dias depois e matamos ela. Por quê? Por quê? E a resposta é que existe um fenômeno chamado esse deslocamento de agressão. Então, é um deslocamento onde essas pessoas mostram essa agressão no momento errado ou no tempo errado. A agressão é sempre errada, mas nós sabemos ali que isso é um deslocamento. E esse deslocamento da agressão já é conhecido há muito tempo. Ele pode envolver o objeto ou o tempo. Essa agressão nem sempre é dirigida à pessoa que forneceu o estímulo de provocação. Eles também podem ser dirigidos ou deslocados para uma pessoa diferente. Por exemplo, a esposa, a filha, a mãe. Esse deslocamento também pode envolver o momento quando a agressão é expressa. As pessoas que foram expostas a desencadear os estímulos, às vezes mostram reações agressivas apenas com um atraso considerável. Por outro lado, para seres sociais como seres humanos, o senso de pertencer e de aceitação são recursos essenciais para suas vidas. Você tem o poder que fala sobre a educação e modelos sociais, e eu estou colocando também a importância de educação de direitos humanos, especialmente para mulheres e meninas. As mulheres conhecem muitas formas de violência estrutural e individual.
se for na esfera pública ou privada, físico, mental, psicológico e econômico, todos esses tipos de violência. A violência feita por estranhos ou dentro da família, muitas vezes pelo marido ou um parceiro íntimo. A exploração forçada por terceiros ou a autoexploração voluntária para poder existir. Estou falando de prostitutas, pessoas que trabalham com sexo. E outros tipos de violência também. Durante a infância ou como adulto, durante uma guerra ou no que nós chamamos de tempos de paz social e etc, etc. Sem dúvida, o feminicídio, o tráfico de mulheres, exploração de prostitutas e pessoas que trabalham no sexo, isso está tudo dentro dos vértices da violência infligida em mulheres. A hierarquia de gênero nos momentos da globalização, artigo 5A. Na minha opinião, esse artigo 5A, as convenções que temos lá, seriam o que tem de principal nessa convicção. Seria o princípio que forma a obrigação das partes de tomar todas as medidas adequadas para eliminar esses papéis baseados na ideia de inferioridade das mulheres e de meninas e erradicar esses preconceitos. O livro Estereotipagem de Gêneros, as perspectivas legais de Rebecca Cook e Simon Cusack, lida com esse assunto na perspectiva legal, na introdução dos direitos. Dentro de um país, a estereotipagem geralmente coloca peso em setores diferentes da vida. Se for na parte de educação, no emprego ou serviços de saúde. Mesmo que esses estereótipos podem ser diferentes de acordo com países e setores diferentes, geralmente eles funcionam para constituir crenças sistêmicas que justificam essa subordinação das mulheres na sociedade. E essa hierarquia baseada em gênero significa desigualdade e relações de poder diferentes entre homens e mulheres e atua para manter essa distribuição de poder que é detrimental para mulheres e meninas. A economização mundial de todas as áreas da vida causada pelo capitalismo e também as questões políticas, tudo isso tornou a situação ainda pior. E, portanto, não é nenhuma surpresa que esses partidos estaduais não conseguem importar esse artigo 5A ou até entendem errado essa provisão. E essa ligação que não existe. Se você não tem algo que cobre a violência contra mulheres e meninas explicitamente, como não tínhamos isso, era importante formular a Recomendação Geral 90 e 92, falando sobre violência contra as mulheres. E, portanto, era necessário afirmar uma interpretação de acordo com o artigo 1C. E essa discriminação inclui a violência baseada em gênero, dirigida a mulheres porque elas são mulheres, ou que afetam mulheres de maneira desproporcional. Nós temos um especialista coreano, ela é também do comitê. Ela falou de violência contra as mulheres, essa ligação que estava faltando. E 25 anos depois, a proibição de violência contra gêneros foi evoluído para uma guerra de customização internacional. E esse comitê adotou a recomendação número 35 sobre violência contra gênero de mulheres e meninas, e isso atualizou essa recomendação número 90. E falando sobre a violência contra gênero, contra mulheres e meninas, eles colocaram como não existente, inadequado ou mal implementado.
E as principais causas, muitas vezes, são tradicionais, culturais ou religiosas, são essas ideologias, e também a falta de alocação do orçamento. Algumas questões principais são, por exemplo, as pessoas podem ser o partido social, também atores não estaduais, pessoas privadas e grupos armados, e também as organizações intragovernamentais. A violência pode ser atos ou omissões. O partido estadual é responsável pelos atos ou omissões dela mesma e de seus órgãos. Para aqueles atos e omissões de atores não estaduais atribuídos ao Estado, e também tem obrigações de due diligence para os atos e omissões dos atores não estaduais. E, além disso, a lei humanitária e também a lei de direitos humanos, eles reconheceram as obrigações diretas desses atores não estaduais que fazem parte de um conflito armado, e isso inclui a proibição de tortura, que faz parte da lei internacional, e isso se tornou uma norma preemptiva. Isso pode ser falado em latim também. O número 35 distingue entre a parte legislativa, executiva e judiciária. As recomendações têm a ver com a proteção, por um lado, e a punição do outro. A coordenação, a monitoração e a coleta, além de cooperação internacional, são outras questões. Não existem definições em relação à violência e suas formas múltiplas. A Convenção de Istambul, que é o tratado número 210 do Conselho da Europa, que começou a ser ativo, poderia acontecer, poderia ajudar, seria um convite a não membros, por exemplo, do Brasil. Existe mais uma campanha internacional para esse tratado que acaba com a violência contra mulheres, e eles recomendaram isso quando falaram sobre violência em 2012. E agora o objetivo é um tratado para todas as mulheres. Os europeus estão muito felizes com essa Convenção de Istambul. Eles não gostaram, mas de repente outros continentes vão gostar. Os direitos humanos em relação às meninas. Esse sistema de direitos humanos é uma filosofia legal desenvolvida na Europa durante mais ou menos 300 anos atrás. Olympe de Gouges, a primeira mulher que falou que as mulheres não estavam sendo incluídas, e agora eles incluem mulheres e meninas, e você fala sobre o conceito de todos os seres humanos em relação à dignidade e direitos, estipulando as regras fundamentais da cooperação entre seres humanos, uns com os outros, e suas responsabilidades, quando falamos de direitos. E quando falamos de um protocolo para criar e reforçar os direitos das mulheres, e isso é muito importante. A Áustria também falou sobre a convenção em 1982 e um protocolo em 2000. Enquanto isso, várias fraquezas dentro do sistema legal austríaco já foram eliminados, e eu fui uma das mães dessa movimentação. E, novamente, ou repetidamente, mostramos que a lei criminal tem um papel importante na posição das mulheres na sociedade. Instrumentos legais novos foram estabelecidos na Áustria, o que eles chamam de modelo austríaco contra a violência doméstica, com essa ordem de proteção feita pela polícia e as ONGs e os tribunais. Falamos sobre novas provisões contra mulheres, contra os stalkers, etc, etc. Novas formas de ter acesso à justiça foram abertas. Agora eu gostaria de falar sobre o feminicídio, mas apenas algumas palavras sobre isso, porque vocês são os especialistas nessa área. Então, o feminicídio é
um termo comum falando sobre a morte de uma mulher ou de uma criança, uma menina, por causa de seu gênero, e os perpetradores são premeditados. Então, isso é cometido especialmente por homens, às vezes por mulheres, dentro de um contexto cultural específico. Ou, em outras palavras, é um crime de ódio falando de morte de mulheres porque elas são mulheres. As estatísticas sobre homicídios mostram que mais homens do que mulheres são vítimas de assassinato. Então, chega essa expressão de que feminicídio parece ser menos prevalente, mas isso está errado. As estatísticas não diferenciam entre mortes relacionadas ao gênero, no assassinato de mulheres e homens, e não dão informações suficientes sobre esse fenômeno. É um fato que as circunstâncias desses crimes são diferentes, distintamente diferentes. Os homens são mortos no espaço público por perpetradores que têm motivos diferentes, e a matança contra mulheres e crianças meninas acontecem na esfera privada, com os pais, os maridos. E isso já existe há mais de 20 anos. Isso foi utilizado primeiro na Inglaterra. No meio do século XIX se tornou um termo legal e foi publicado naquele lexicon famoso. E essa movimentação de mulheres e meninas captaram isso, e a cientista like Dana Russell falou de um crime com motivos sexistas extremos, e é uma linha contínua de terror feminino, e isso que tinha a ver com a violência sexual. E, geralmente, esse controle da sexualidade feminina pode ser um grande ímpeto para essas ofensas, e isso parece que é um tabu em muitas sociedades. A misoginia significa o ódio às mulheres, e os perpetradores, eles odeiam as mulheres. Na Áustria, não dá para falar sobre pessoas que odeiam mulheres. Nenhum austríaco acredita nisso. E, conforme manifestado na exclusão social, discriminação de sexo, hostilidade e violência contra mulheres, meninas e crianças, e a objetificação e o ódio também na internet. Tudo isso é para reprimir metade da população do mundo, de acordo com contratos, o contexto religioso, filosofia, liderança. Os ofendedores, que são mulheres, por exemplo, têm internalizado o sexismo e esse auto-ódio. Eles torturam as próximas gerações feministas para suprir o sistema patriarcal. E o que seria esse sistema? Nós ouvimos isso do Bernard Lennon. Alguns comentários com relação a isso. As pessoas que fazem legislação, eles falham se não entendem essa mutualidade de gênero, que significa a cegueira de gênero. A neutralidade não é o pico da justiça e nega o que existe em relação às relações de poder entre homens e mulheres, e não é a melhor forma de lei. Se a lei e o sistema legal não levar em consideração as novas posições das mulheres dentro da sociedade, geralmente não tratadas como mulheres e objetos legais, e não sendo tratadas ali de acordo com os outros 50% da população, a estrutura legal não está de acordo com as principais obrigações dentro da Convenção CEDAW. Então, nessa perspectiva, eu acho que umas investigações adequadas, inclusive a relatação de fenômenos como excesso de matança, fala de ódio, vídeos embaraçosos e também armas em casa. Tudo isso é impróprio e nós precisamos de evidência forênsica, que é importante. E todas essas informações em conjunto são uma coisa muito importante,
E é essencial você completar aquele mosaico da motivação dos perpetradores. E muitas vezes os investigadores, eles param depois dos primeiros passos, exatamente. Ah, então ela roubou dinheiro dele, certo? Então isso é o motivo para ela ser morta. Não, eles deveriam investigar corretamente, certo? Esse que é o ponto. E as mulheres e ONGs podem ajudar nesse sentido. O viés de gênero também é um grande problema. Nós temos os estereótipos racistas, sexistas. Por exemplo, ao ver mulheres como prostitutas, por exemplo, nos Estados Unidos, ou refugiadas, muitas vezes eles argumentam que uma jovem mulher deixou seus filhos e fugiu. Mas não, ela não estava fugindo, ela foi morta, isso pelo marido. Temos também o estereótipo das mulheres, os papéis das mulheres, especialmente na mídia. Esses fatores, esses elementos atrapalham os resultados, comprovando o ódio contra as mulheres. E a consequência desses eventos é que os juízes não têm material suficiente para acusar e colocar os perpetradores atrás na prisão, na verdade. E eu entendo esses problemas definindo o feminicídio. E nós deveríamos colocar em consideração que cada partido estadual precisa definir os crimes de certa forma. E eu tenho algumas perguntas quanto a isso. Será que o feminicídio deveria ser definido como uma categoria separada de crimes principais, com uma provisão, com elementos de ódio e comportamento possessivo? Ou será que precisamos falar sobre as circunstâncias agravantes da matança? Qual que deveria ser o status? Será que o perpetrador vai ser apenas um homem? Ou será que também pode ser uma mulher, um ofensor? Será que nós precisamos de motivos para esse crime? Será que esse crime deve ser cometido apenas em relação aos homens ou nós devemos definir outros objetivos dentro de um contexto cultural e etc. A Academia Feminista elaborou várias formas de feminicídio. Nós temos o feminicídio racial, de parceiros íntimos ou corretivo, em série, em massa, o gang rape, etc, etc. Isso com relação à destruição do corpo da mulher. Nós temos um exemplo das melhores práticas na América Latina, nos países. Guatemala, que foi campeão no uso de feminicídio como um conceito, incorporando esse termo legal em sua Constituição, no Decreto 22, isso foi em 2008, e eu acho que o Brasil, desde 2015, tem também a lei de feminicídio. É um artigo, exatamente. Faz parte de um artigo. Faz parte de um artigo, ok. Então, apenas falar sobre uma vida melhor para todas as mulheres. Hoje, muitas disciplinas científicas falam sobre pesquisa e felicidade, uma boa vida. Isso não é apenas entendido como um senso pessoal de bem-estar, mas também na interação de vários fatores, por exemplo, o bem-estar, harmonia com os seus amigos e também com o ambiente. Alguns exemplos: nós temos a objetificação, uma medida de satisfação do cidadão com base na felicidade nacional. O cientista Hapland Doza menciona o conceito de bem-estar, educação, status, distribuição de recursos e etc. Tudo isso como indicadores principais do bem-estar. Os pais em todo o mundo querem uma vida melhor para os seus filhos. E os SDGs precisam ser quebrados efetivamente no mundo todo, no nível nacional, e devem ser implementados.
em todos os estados da União Nacional. Então, não das Nações Unidas, na verdade, não apenas nos países em desenvolvimento. SDGs são para todos os países. Para mulheres, uma vida livre de violência e pobreza seria uma vida melhor. E agora, minha conclusão: a paz em vez da guerra. O Brasil tem um plano de ação muito impressionante. Isso foi de 2017 a 2018. Isso foi incorporado no Conselho de Resolução 1325 e as resoluções seguintes, e elas promovem as mulheres numa forma proativa na construção da paz. A recomendação geral número 30 do Tratado CETL de 2013 também vai ajudar. Os objetivos estratégicos do seu plano de ação nacional são o empoderamento das mulheres, a Lei Maria da Penha sobre a violência doméstica de 2006 e também a lei que existe de 2015 são marcos dessa promoção contra a violência contra as mulheres, e eu espero que a Europa siga esse exemplo. Para as mulheres, uma vida livre de violência e de discriminação, pobreza e conflitos armados vai ajudar para elas terem uma vida melhor. Então, meu slogan é paz também entre homens e mulheres, em vez de guerra. Muito obrigada.